Bem-vindos mais uma vez ao Complemente Podcast. Tema de hoje tá mais a minha cara, hein? Hoje. Não sei Ou não. é metade, Não, eu metade? acho que tá meio meio isso aí. Metade, metade. Sabe por quê? Porque a gente vai falar com uma cientista hoje, que aí já dá fit comigo, mas vamos falar de espiritualidade, outra coisa diferente, né? Super diferente. Espiritualidade com ciência, com a Márcia Coronha, cientista que está aqui nos prestigiando hoje. Bem-vinda, Márcia. Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Que Estou me bom. sentindo bem à vontade e esse tema é maravilhoso, né? Olha, É o tema do momento, né? Eu sou suspeito porque a parte de ciência, né, que a gente traz aqui convidados que ficam falando sobre evolução humana, como é que o cérebro se comporta, eu fico encantado, né? É. E aí a Malu já vai mais para a parte espiritual, né? Os dois são encantadores, né? E você poder juntar, então, é mais incrível ainda, Na né? realidade, eles nunca estiveram separados, a não ser por nós mesmos, né? Verdade. Porque Faz se sentido. estamos vivos aqui, não tem como separar a ciência da espiritualidade. não Mas tem. as pessoas que devem estar nos assistindo pensam assim, né? Poxa, ciência sempre fala daquela coisa mais cartesiana, de olhar assim, isso é isso por causa de uma molécula, por causa de uma célula, por causa de um átomo, né? E aí você foi nesse caminho para juntar as duas coisas. Eu acho que a primeira curiosidade é como é que uma cientista conseguiu juntar essas duas coisas que, teoricamente, como você falou, né? A gente que divide, né? A gente que faz essa A segmentação. história dividiu muito, né? Porque a gente escuta muito isso, né? Ah, não, aquele cientista é muito cético para a questão espiritual. Eu acho que é mais por esse caminho, né? A gente escuta muito desse posicionamento do quão os cientistas são ali, mais o preto no branco, é o que é. Então, eu vou fazer aqui uma defesa aos Isso, cientistas. por Não é nem uma favor. defesa, é uma necessidade, né? Aham. Olha, eu fui cientista de laboratório mesmo, né? Eu sou cientista, não fui, mas eu desenvolvi as atividades de ciência em bancada. A gente chama bancada, né? Bancada porque são bancadas de trabalho, ele tem células, microscópio e toda uma maquinária, assim, muito interessante para a gente poder desenvolver os nossos trabalhos. É necessário que seja do jeito que é, ou seja, pragmático. Nós precisamos de uma metodologia, nós precisamos de hipóteses de trabalho e que elas sejam baseadas ou desenvolvidas para encontrar as respostas dentro de uma metodologia científica. Essa metodologia, ela precisa ser, o que eu posso dizer, sistematizada. As pessoas que quiserem reproduzir o seu trabalho em qualquer lugar do mundo, elas olhando a sua metodologia, é interessante que essas pessoas consigam reproduzir o seu trabalho. Então, a reprodutibilidade é um ponto muito importante. As questões estatísticas, os números, né? E a observação, tudo isso é muito importante. É muito importante mesmo. E, aos poucos, eu acho que a ciência está começando a trazer essa questão do intangível, daquilo que a gente não vê, Nem a nível subatômico. nem a nível subatômico. Isso está sendo expresso hoje em dia nas pesquisas quantitativas, que é o que a gente vê, quantitativas de quantidade, mas agora tem a pesquisa qualitativa se apresentando, se expressando agora, como é a percepção de quem está sendo avaliado. Né? Então, existe a pesquisa quanti-quali, que a gente fala. Quantidade, números, estatísticas, muito importante que seja feita assim. E a pesquisa quali, ela já existia, mas ela está tomando um corpo agora, porque hoje a gente fala muito de corpo e mente, de sensação, de emoção, de sentimento. Então, existem formulários, existem perguntas, existem formas de abordagem das pessoas que vão compor formulários. E o mais delicado dessa pesquisa quali é a gente encontrar os controles. Porque na pesquisa quanti, os controles são mais bem definidos, né? Sim. O controle que não recebeu nada, aquela pessoa que está... aquele placebo, né? Exatamente. Aquele, assim, de 10, 5 que tomaram placebo ficaram se sentindo bem, né? Essa avaliação é muito mais padrão, né? Exatamente. É isso que você está trazendo aqui para a gente, né? E ela é acompanhada, na pesquisa quanti, ela é acompanhada da percepção e também dos valores. Taxas de glicose, como é que está o ritmo cardíaco, como é que está a taxa de... E aí, né, níveis de cortisol e substâncias químicas, e aspecto celular, ativação celular, fatores de transcrição. Então, isso tudo a gente pode trazer na ciência. Nessa pesquisa mais quali, não é? Nós estamos percebendo que ela traz muita informação para a gente. Né? Isso responde muito àquela expressão que a gente sempre usou, mas nunca entendeu muito bem. Veja se vocês concordam comigo. Mente sã, corpo são. Sim. Essa expressão lá do tempo de Delfos, né? Isso tem muito tempo. A gente usa essa expressão, como muitas outras, e a gente não entende exatamente o significado disso. Mente sã, corpo são. É bonito, né? Coloca na prática.
Coloca na prática. E a pergunta que vocês me fizeram, e agora eu estou respondendo em relação a como é que uma cientista agora vê a questão da espiritualidade, né? Sim. Durante a minha vida, numa parte assim da minha vida, eu passei por uma experiência, ou por várias experiências, que na escala do estresse existem escalas, existem tabelas que mostram as experiências que o ser humano pode passar nessa vida. E essas Tá. experiências, elas são colocadas numa escala, como se fosse uma escala de dor. É aquela do Sim, médico, a gente de chega no médico. médico, né, e fala, pô, de 0 a 10, é mais ou menos para isso, para sentir É como por aquela aí. pessoa tá naquele momento. É por aí. E tem isso para estresse também. É semelhante, né? E vem da medicina, né? Na medicina, tem na psicologia, na psiquiatria. Então, tem nessa escala os 5 do top dessa lista, né? Tem os 5 primeiros itens que representam perda de um ente querido, separação, divórcio, uma doença infecto-contagiosa, alguma coisa grave em relação à sua saúde, estresse no trabalho, entre outras questões. Eu passei uma fase na minha vida onde esses 5 primeiros pontos aconteceram todos juntos e misturados, Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. E eu não tinha dado conta da complexidade disso, até quando você começa a estudar, olhar e fala, gente, olha como é que o meu corpo respondeu, agora dá para entender a complexidade aqui das minhas emoções. Mas voltando, no momento em que as coisas foram acontecendo, eu não percebia. Sabe quando a vida está muito rápida para você parar para resolver cada emoção, por pior que seja, né? A gente vai levando. Esse ponto é muito É importante. muito importante, muito. A gente Isso é olha muito para comum. fora e não para olhar para dentro. É. E o meu corpo estava dando um monte de sinais, muitos sinais, e eu não respeitei. E eu fui indo. Mas no momento é difícil a gente dizer, né? Oh, devia ter feito aquilo. Era necessário que eu também Sim. continuasse, Sim. né? Então, hoje, quando eu avalio, e eu tenho certeza que todos vocês, né, muitos de nós, estamos aqui na Terra experimentando desafios incríveis, né, tudo para o nosso aprendizado. Então, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão ouvindo aqui também já passaram por situações, ou estão passando por essas situações. Sim. O mais importante não é pontuar nem contar quantas são, mas é você perceber o que é que o seu corpo está dizendo, principalmente em relação às emoções. Isso é uma Aí coisa que que a vem gente o fala ponto. muito, né? Desse minimamente se perceber, né? Se olhar, se conectar com você, né? Exatamente. Esse mínimo de percepção interna que a gente precisa dessa desacelerada. Senão a gente está sempre indo para fora, né? Exatamente. E quando eu percebi que a situação estava ficando muito delicada, na realidade eu não percebi, tá? Foi o corpo que me É isso que eu ia disse. falar. Foi os sintomas ali Foi os sintomas implorando para você. Olha só, tá vendo? Essa dor no pé, dor de cabeça, seja lá o que for. Tava gritando ali, o seu corpo gritando, né? E foi até mais do que isso. Ele gritou e ele parou. Ele parou. Eu parei. Eu parei literalmente. Eu não conseguia mais sair de casa, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia foco, concentração, eu não conseguia. Ou seja, eu não escutei os pequenos alarmes, os médios alarmes e os grandes alarmes. Eu simplesmente continuei. E eu costumo dizer, uma vez eu escrevi, a vida estava muito frenética para tantos lutos e tantas sensações, né? Então Não dava eu fui tempo em de frente. sentir, né? Não dava tempo de sentir. É. E aí que entra um pouquinho da ciência e espiritualidade. Porque o conhecimento que a gente adquire estudando células, estudando o corpo, estudando o eixo saúde, doença, é incrível, gente. O nosso corpo é incrível. E estudar a relação da mente com o corpo é mais incrível ainda. Mas até o momento eu tinha um conhecimento profundo, né? Eu me especializei, eu fiz cursos e, né, desenvolvi teses e teses, né, representando até o Brasil aí na produção de medicamentos e etc. Mas esse componente não veio no meu pacote de saúde e doença que eu desenvolvi, acumulei, assimilei e me apaixonei no mundo científico. Então eu comecei a procurar, vou usar uma palavrinha aqui, remedinhos para minha alma. Eu vou dizer medicamentos para a alma. O saúde e doença ainda estavam lá. Eu comecei a perceber, olha, aquela célula lá que você tanto estudou, a sua agora está em alarme. Aqueles medicamentos que você auxiliou aí na produção, na inovação, no desenvolvimento, na produção, eles estão aí. Mas qual é o medicamento que você vai utilizar para curar
essa dor que é invisível. Eu não sei se é mais difícil quando um leigo está passando por isso, não sabe que tem, não sabe quais são as possibilidades que tem na prateleira, ou você que te sabia o que tinha na prateleira e ficava nessa dicotomia interna, né? É um pouco disso, né? Exatamente. Eu me perguntava isso. Nossa, a gente desenvolve tantos medicamentos, né? Mas agora eu estou precisando um que não é esse com esse princípio ativo, não é esse pozinho que eu estou não tem esse precisando, escrito aqui né? para que serve, E eu né? quero fazer uma ressalva aqui. Médicos, procurei, psicólogos e psiquiatras, eu procurei. A medicação, eu fiz uso da medicação durante um tempo. E é muito É importante, importante. gente. É Sim. muito importante É. isso. Até para que eu me recuperasse novamente, porque eu paralisei, Uhum. para procurar ajuda, para esse movimento. Eu poderia ter continuado só nesse caminho, mas eu decidi, e alguma coisa aqui dentro me dizia: vai além, busca, vai além. Essa dor de alma aí vai por esse caminho. Fazendo um paralelo aí com o que você está falando, a pessoa quebra a perna, não adianta imaginar que a perna vai cicatrizar sozinha, tem que botar um gesso minimamente, né? Sim. É isso, Uhum. né? Você tem que ter um suporte ali para poder seguir, O né? remédio é muito importante. A gente sempre fala É. sobre isso aqui, da importância do remédio para os sintomas. Uhum. Só que a gente não pode limitar o nosso problema ao sintoma. Uhum. Então, é bacana você ter esse apoio de remédio, né, dos médicos, para você sair do seu sintoma, mas é mais importante ainda você olhar para a causa. Cada vez mais a gente está buscando ferramentas e conhecimento e informação que o mundo está fornecendo também, né, gente? Esse processo de autoconhecimento, essa palavrinha está meio batida, mas ela continua muito importante, Sim, né? super. Ah, E cada vez autoconhecimento está na mais. moda, mas, gente, não é moda exatamente, né? É uma oportunidade que a gente está tendo, como nunca, de olhar para dentro e nos conhecermos. É. Então, respondendo assim, a sua pergunta vai ter as respostas até provavelmente ao final, na ciência e espiritualidade, como é que isso se mistura. Eu comecei a procurar nesse mundo, vou chamar de invisível, com respeito ao metafísico, né? Além da física que a gente não vê, eu comecei a estudar sobre isso. Porque o que eu sentia, os meus sintomas físicos, eles começaram no meu ambiente, na minha dimensão emocional, na minha dimensão espiritual, com certeza a gente pode falar sobre isso. E aí afetou o meu físico. Como é que a gente percebe isso? Eu estou falando de dimensões, porque o que o corpo físico, quando ele não está bem, em termos de energia ou de equilíbrio físico mesmo, material, ele expressa sintomas, cansaço, né? E quando a gente está com desequilíbrios no nosso mundo emocional, a gente tende a trabalhar, a receber a desenvolver essas emoções de uma forma muito mais intensa, sem autonomia, desequilibrada, né? Então, a tristeza, a raiva, o medo, essas emoções, elas parecem que, né, elas vão crescendo e a gente perde o controle. E no nosso mundo mental, como é que é a falta de saúde mental, como é que a gente percebe? Falta de concentração, falta de foco. A gente não consegue desenvolver as nossas atividades, nós não conseguimos nem ser úteis para nós mesmos nas nossas atividades. A nossa mente, nesse ambiente mental, que tem tanta informação, ela acaba selecionando as informações que a gente costuma dizer de negativa e positiva, né? Vamos aceitar isso agora, né? Mas nossas experiências negativas, né? Elas aparecem mais. As experiências que a gente dá um nome de negativo ou positiva, né? Acho que esse é o ponto que você está Exatamente, querendo também exatamente. trazer A gente aqui. pode até depois corrigir isso aí na nossa fala, né? Mas no nosso dia a dia a gente fala positivo e negativo. O que é positivo, o que é É a negativo, né? subjetividade da negatividade. Eu já né? começo a achar que o que eu experimentei, hoje eu afirmo, foi uma experiência fantástica. Sim. Sim. No momento foi muito difícil, hoje ela já foi fantástica. Então aquilo que era negativo, hoje eu falo, meu Deus, olha só o que eu passei, como é Eu que costumo falar que é a aconteceu. pior e a melhor coisa que aconteceu, É né, na minha pior e vida. a Você melhor também teve o seu, coisa. né, o seu momento ali, e a gente também, nós também tivemos, né, e a gente fala, é pior, mas a É melhor melhor. coisa que aconteceu, Eu vou né? puxar, posso fazer um parêntese aqui? Que você falou uma Claro. coisa muito Por legal. favor. Você falou sobre quando a gente quebra uma perna, né, etc. Você estava falando de um sintoma. Isso. Quando a gente tem, quando a gente quebra uma perna, a gente sabe que para recuperar aquela lesão, a gente precisa de um tempo, né? Com paciência ou não, a gente sabe que precisa de um tempo. Então é um processo de recuperação. Nessa questão emocional, né, de desequilíbrio emocional, de perda de autonomia emocional, né, e de sintomas, a gente também sabe que é um processo. Nós já sabemos disso, mas a gente
A gente quer a fórmula mágica para melhorar da nossa saúde mental e emocional, não é? Então, fechando parênteses, só para Interessante. Não, lembrar legal, que é um legal. processo. Isso vai dar um corte. Isso vai dar um Corte short, bom. né? Ah, pensei que fosse um corte. Não, Quase que eu não. parei. Mas Não, vamos lá. Então, isso esse foi só um... processo é importante, né? A gente falar sobre isso, né? Que leva tempo, É, né? Você tem que ter dedicação, paciência e esperar mesmo. Eu falo que é uma travessia, né? é uma Você tá travessia. aqui, você sabe aonde você quer ir, você sabe. E aí você vai indo, aí uma hora você para, volta um pouquinho, Isso avança, traz um pouco de volta. conforto muitas vezes, né? Eu quero voltar para as Sim. dimensões, a gente já Sim, né? volta Porque eu já tô já. curioso, que é É. mental, emocional e vai chegar na espiritual, né? Vamos ver. Vamos só terminar esse parêntese, então, que eu Perfeito. abri, aí a gente volta Tá para bom. a gente não se perder. Então, no parêntese, é justamente a questão do processo, né? Quando a gente entende a questão do processo, e isso, a ficha cai, a gente não toma ciência, a gente toma consciência. Porque tomar ciência a gente já sabe. Uhum. Agora, tomar consciência não é um processo. Então, eu já sei que se amanhã eu tiver uma recaída, se amanhã eu estiver mais triste, ou que a raiva, ou que o medo, eu já sei que é um processo. Então, isso traz um aconchego, né? Traz um conforto. Eu acho isso muito legal. Agora a gente fecha parênteses e vamos voltar para as dimensões, Sim. né? Sim. Então, a dimensão física é cansaço, sintoma e etc, né? Você tem perda de energia e os sintomas. As células dizem, ó, tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem. Então, na dimensão emocional, nossa, as emoções entram em uma turbulência que Posso você... fazer, já que você fez um parênteses, posso fazer um outro? Lógico. Você falou que as células estão ali, olha, tem algo que está estranho aqui. Aí, nesse caso, a pessoa pode se encher de vitamina, de suplemento, complemento, que ela não vai estar apta a receber? Posso dizer isso também ou não? Vou chegar Física, lá. vai chegar Vou lá? chegar lá. Beleza, Vou beleza. fechar essa e Tá aí a bom. gente entra nesse papo, Beleza, tá beleza. bom? Essa pergunta é Aqui é ótima. assim, aqui a gente vai. Não. É bom, né? Que a Ah, gente... bom, Então, dimensão física, dimensão emocional, e a gente perde a autonomia emocional, né? Muitas vezes nós somos sequestrados pelas emoções e a gente não percebe. Eu fui sequestrada pelas emoções. As pessoas usam termos diferentes. Eu me identifico com esse sequestro de emoções porque eu fui sequestrada pelo medo. A emoção principal que eu vivi durante muito tempo, muitos anos, foi o medo. Eu acordava com medo, Você passava o dia chegou com a ter medo. síndrome do Cheguei a ter pânico? síndrome do pânico, né? E a tristeza também. Claro que a raiva vem junto. Ah, mas eu não sentia raiva. Essas emoções, elas não têm aquele limite. Não, eu Sim. só sentia, né? Nós estamos aí num agregado de emoções que se conjugam, algumas se expressam mais, outras se expressam menos, né? Isso quer dizer que emoções nós sentimos a vida toda e vamos sentir. Emoção é vida. Ah, eu não quero nunca mais sentir medo. Me desculpa, você está vivo. Sim. É para sua sobrevivência, mas aí existem níveis diferentes do medo, né? E existem momentos. Você pode ter medo hoje e amanhã, e daqui a um mês. Agora, a vida inteira com medo, sérios prejuízos. Você pode ter raiva hoje, amanhã e depois. Ok. Um mês com raiva, um ano com raiva, a vida inteira com raiva. Aí eu vou entrar no que você perguntou. Então, a questão das emoções é muito interessante. Próximo ponto, a gente mergulha nas Tá emoções. bom. Mas na dimensão física, emocional, agora a dimensão espiritual. Desculpa, mental. A mental, nesse ambiente não circunscrito, atemporal, que a gente tem experiências, informações, traumas, fé, esperança, gratidão, ressentimento, a gente tem... O que está se Memórias, né? destacando? Por isso que a saúde mental, gente, as pessoas às vezes não entendem exatamente. No seu ambiente, não circunscrito, atemporal, suas experiências, seus fracassos, vitórias, suas experiências, suas lembranças, sua garra, sua força. Olha a espiritualidade aí, sua fé, sua positividade, sua intenção, o seu olhar para dentro. Isso é espiritualidade, eu não estou falando de religião. A gente está falando da nossa dimensão invisível que Excelente. nos conduz. É porque todo mundo deve estar se perguntando, né? O que ela está querendo dizer com espiritualidade, né? É. Então acho que você já deu um... Exatamente. Nesse ambiente mental existem informações, experiências, o que nós trazemos são esses pontos que nos conduzem. E nós podemos aprofundar mais isso lá na frente. Então, quando a gente tem uma dimensão espiritual, mental desequilibrada, sem a saúde mental, o que é saúde mental? Olha para esse seu ambiente e veja quais são os pontos que vão te levando, que vão te fazendo decidir, tomar as suas atitudes, interpretar os fatos da vida. De que forma você está interpretando? Como é que não tem a sua questão espiritual, já que a mente é um atributo do seu espírito, que é a sua porção, vou chamar de invisível, metafísica, mas que te conduz.
que aí está a inteligência espiritual. Não tem como hoje a gente falar de inteligência intelectual, inteligência emocional, sem colocar a inteligência espiritual. Bom Porque a ponto. inteligência espiritual, a sua fé vai se encaixar onde? Na intelectual ou na emocional? Na espiritual. A sua positividade, as suas interpretações, a sua vontade de viver, as suas mudanças, o que te incomoda, emoção junto com o intelecto, junto com o espiritual. Uhum. Todo mundo de mão dada. E assim, Perfeito. as pessoas que estão nos assistindo devem estar se identificando, porque muitas estão nesse processo de só sentir medo, né? Ou só sentir raiva, ou sentir as duas coisas juntas, né? Que você já passou. Isso vai trazendo uma descarga hormonal, né? Para o corpo Uhum. que vai dando defeito, né? Aquela peça vai Uhum. deixando de funcionar, vai dando sinais que vai dar um problema maior ainda. Como é que, eu sei que é difícil dar uma dica, né? Mas como é que você acha que as pessoas hoje podem tentar ficar mais atentas para essas emoções? A gente já Uhum. falou de meditação aqui, a gente já falou de várias outras técnicas, mas o que Uhum. que você enxerga ou enxergou na sua caminhada que fez sentido? Uhum. Para você conseguir dar essa parada que a Malu comentou. Essa pergunta na realidade, ela é a base assim de todo o meu processo de autocura, cura, de conhecimento, de colocar a ciência na prática, a ciência do corpo e a ciência da mente, Legal, né? Então, vou contar uma história, né? conte. Então, no mundo, como é que a gente interage com o mundo? Como é que a gente se sente bem ou como é que a gente se sente mal? A gente interage através dos nossos órgãos dos sentidos, não é? Então, a gente vê, a gente ouve, a gente fala, a gente sente, a gente toca, né? E tem outra coisa também. Se a gente for perguntar para os sentidos da atualidade, eles são muito mais do que os 5 sentidos, tá? Mas a gente aprende os 5 sentidos relacionados ao sistema nervoso, né? Mas nós temos o pensamento e nós temos sensibilidades, percepções, e tem artigos mostrando aí que não vale a pena a gente comentar agora, mas a gente já fica aí, existem outros sentidos que estão sendo trazidos e a gente está percebendo isso. Olha, é mesmo. A gente falou de intuição De aqui intuição. Intuição, entre outros, né? Tem uma escala aí de mais de 10, tem um artigo científico falando sobre isso. Eu fico devendo para vocês na próxima A gente bota conversa. depois o link aqui no vídeo. Na Tá? descrição Artigo do mostrando os sentidos humanos, né? Além dos 5 que nós conhecemos clássicos. Legal. Vai ser muito bom. Então, nós percebemos o mundo através dos órgãos dos sentidos. E nós interpretamos isso não a partir do que o cérebro lê do toque, ou do que a gente vê, ou do que a gente sente. O cérebro identifica essas informações, né? A gente tem nossos receptores, a gente tem células que identificam, neurônios que captam essa informação, chega aqui no nosso cérebro, mas a informação não vem nua e crua, toquei. Ela vem carregada de emoções, sentimentos, memórias, para que a gente faça a interpretação do fenômeno. Por exemplo, se eu aperto a mão de alguém, eu estou tocando essa pessoa, não é? Então é um toque. Acabou. É por aí que fica? Não. A gente sabe se a mão está quente, se o aperto é gostoso, se você gosta daquela pessoa, você vai interpretar. Se você está vendo pela primeira vez, você... Ou seja, um toque representa muito mais do que o neurônio capta no toque. Quando você escuta uma música, o som da música, você se emociona, você o repele. Então, quer o exemplo mais interessante? Vá ao cinema com uma pessoa. Acabou o filme e você pergunta, e aí, gostou do filme? Detestei, mas eu amei. Ou seja, os sentidos são os mesmos. A interpretação é diferente. Por quê? Onde que está essa interpretação diferente? Cérebro e mente construíram rotas e caminhos, e isso fomos nós que fizemos de forma consciente ou inconsciente, né? E no momento da interpretação, olha só o que acontece, não é? Então, essa interpretação, o cérebro traz para o corpo. Lembra? Mente sã, corpo são? Então, as informações chegam, as células, os neurônios não decidem sozinhos se vão interpretar. A mente, com todo o seu conteúdo, como não é circunscrito e atemporal, imagina aí a quantidade de informações de famílias e de quem se identifica com vidas passadas também traz esse pacote para essas gerações também, gerações, né? Mais gerações, né? Olha para sua árvore aí genealógica e vê o que as informações. Epigenética, né? Epigenética, a gente pode falar de epigenética daqui a pouco. E então o cérebro, ele interpreta e de acordo com essa interpretação ele vai dar sinais para o seu corpo. Então, a gente tem a amígdala,
relacionada às emoções, né? O nosso sistema límbico. A gente tem a hipófise, o hipotálamo conversando com as suas adrenais, liberando cortisol, dependendo da informação. Qualquer informação que te ameace, que te traga uma situação de perigo, o cérebro não identifica se é uma formiga venenosa ou se é um chefe no céu. Vocês já devem ter falado bastante sobre isso, né? O cérebro, na hora do perigo, ele só aperta o alarme. Com certeza. Apertou o alarme, ele vai acionar simpático principalmente, vai ativar o sistema da liberação dos hormônios do estresse. E, gente, quando essas substâncias, esses fatores, esses neurotransmissores, esses hormônios são liberados, não fica só no cérebro. Sim. O nosso corpo todo percebe, porque as nossas células têm receptores. Até porque tá dando um comando pra gente fazer alguma coisa, né? Pra ficar parado, pra correr, pra, né? Uhum. E olha, as nossas células, nós temos trilhões de células. Alguns autores, cientistas, chamam as células de santuários. Olha que coisa mais linda. O Segredo das Suas Células, The Secret of the Cells, é da Sondra Barré. Esse livro é lindo. Nós temos trilhões de santuários. Esses santuários dizem para a gente, olha a ciência e a espiritualidade aí se misturando, né? Você começar a ver a célula como um santuário que te diz, olha, eu vou te dar um sinal aqui para te mostrar se você está indo bem ou mal, né? Então, se você se sente bem, que maravilha. Mas se você se sente mal, você muitas vezes reclama. E, na realidade, nós é que demos aquele sinal, não é? Aquela interpretação. E, muitas vezes, quando a gente tem um sintoma físico doloroso, né, a gente reclama também. Mas, olha só, outro parêntese, pode fazer? Depois Lógico. eu continuo a cascata. Tranquilo. Pode sempre. Outro parêntese. Então, o nosso corpo protege a gente o tempo todo. As nossas células, a gente faz assim, ó, bate, tem uma lesãozinha, ele protege. A gente tira uma casquinha aqui, ele protege. A gente come coisas ruins, o nosso corpo dá um jeito e vai lá. Vai inflamando um pouquinho, né? Nem que tem que jogar pra fora de vez em quando, né? Nem que tem que botar para fora, Porque de com as várias emoções formas. a gente não faz isso de vez em quando, né? Exatamente. Sim. Olha quantas entradas. A emoção também é alimento, se você ficar se alimentando daquela emoção. Sim. Então, a órgão dos sentidos chegou, deu o sinal, o seu corpo está sempre te protegendo, sempre dando conta daquilo, mas ele está inflamando aqui, ó, uma coisinha aqui, uma dorzinha aqui, mas tem um dia que ele fala, olha, eu vou te botar um sinal daquele, vou te colocar vou chamar de doença, tá doendo. Para quê? Para dizer que eu não estou dando mais conta, que passou do limite. Um pedido de socorro, Um pedido né? de socorro. Então, só o fato da gente poder olhar, aí as pessoas vão dizer, isso é impossível. Mas experimenta, porque é um processo, né? Experimenta olhar para aquela dor, para aquele sintoma, como forma de seu corpo está reclamando porque você passou do ponto aqui. Ajuda o teu corpo, porque agora ele não está resolvendo sozinho, ele está pedindo ajuda. Então, escuta o que o seu corpo está falando, dá voz ao que você está sentindo. E aí, só para corpo, traduzir para a galera, é assim, uma dor de cabeça. A pessoa toma, sei lá, um remédio para dor de cabeça. De novo, gente, nada contra dar remédio para dor de cabeça. Toma um remédio. É para investigar mais de onde vem aquela dor de cabeça. Tentar olhar que momento, que situação, parar um pouco, como a Malu fala bastante, parar um pouco assim, poxa, quando aconteceu, sei lá, aquela conversa difícil com o meu chefe, disparou essa dor de cabeça. Quando eu estava tendo uma discussão no trânsito, disparou essa dor de cabeça. É nesse caminho aí? É parar para se analisar minimamente o quanto que isso é recorrente, né? De onde, o que gatilhou, de que lugar que vem isso, mas isso vem, de novo, né? Desse lugar muito da autoobservação, né? Da Dessa autoobservação. autorresponsabilidade de, peraí, o sintoma é meu, o corpo é meu. O que está acontecendo comigo, né? E não simplesmente, uma dor de cabeça, beleza, vida que segue. Ela volta, né, gente? Ela volta. E aí você fica no ciclo de medicação e melhora. Será que não seria melhor a gente pensar na possibilidade de reduzir ou eliminar a medicação para que a gente possa, então, ter a autonomia emocional ou mais conhecimento sobre aquilo que está levando, para que a gente faça um processo de prevenção, a gente pode chamar de profilaxia, entendeu? Um processo onde você evite e você conheça, aí você passa a se conhecer. Nossa, toda vez que eu estou assim, acontece aquilo. Toda vez que eu estou assim, acontece aquilo. Só tomar consciência disso, gente, já é um caminho Já muda maravilhoso, tudo. né? Aí eu fico pensando, as pessoas que estão nos assistindo, falando assim, não, beleza, faz super sentido, mas como é que eu faço para começar? Né? Porque parece óbvio, talvez, para gente que estamos mais, né, nesse dia a dia, com mais atenção para esse assunto,
Mas muita gente tem isso como algo que nunca parou para ver. Uhum, Assim, na sua opinião, o que que você, qual seria o seu conselho, né? Qual seria a uhum, sua dica para iniciar esse processo? Como uhum. cientista, inclusive. É, olha, como cientista, eu não posso deixar de imaginar esse eixo, esse caminho. Não é que seja tudo assim, gente, etapa um, etapa 2, etapa 3, mas didaticamente, muitas vezes a gente precisa fazer esse processo, né? E a minha identificação com o processo de cura, de prevenção, de recuperação, e de continuar a vida cada vez respeitando os sintomas e fazendo esse processo de prevenção, é através desse processo educativo. É através do entendimento, só para a gente fechar que a gente não fechou, que Tá. alguém pode estar perguntando, e aí, como é que acaba? Sentiu a vida, cérebro recebe a informação, interpreta a partir dos conteúdos da sua mente. Essas informações elas são passadas porque os nossos trilhões de santuários estão sempre bisbilhotando o que está acontecendo na nossa mente. Essas são frases de cientistas que fazem Adorei isso. isso, trilhões de As suas Legal. células santuários, passam o amei. tempo todo bisbilhotando o que passa no seu pensamento. Então, o pensamento é só alguma coisa que passa, é uma onda, não. O pensamento é o nosso componente ah, vibratório, energético, essencial, mas ele tem um poder, né? O Sim. pensamento é muito poderoso, né? Ele pode, a gente fala assim, o pensamento negativo pode deixar você doente. Ok, já entendi. Agora eu digo, o pensamento positivo pode deixar você mais saudável. E não é aquele positivo que as pessoas falam, eu vou pensar tudo positivo. Não, é aquele pacote mental que, junto com o pensamento, que é um componente da sua mente, né? Alimenta ele com as experiências boas que você teve. Pega a memória implícita, fixa no que é bom. É, aí já estou respondendo a pergunta. Espera aí, Sim. vamos organizar. Mente, corpo, as células respondem. Quando as células respondem, elas dão um sinal, ou bem-estar ou mal-estar, e esses sinais são corporificados, né? Emoção, pensamento, sentimento, interpretação, isso é corporificado. Isso não é algo metafísico, espiritual, isso é corporificado. A ocitocina está aí para mostrar isso para a gente, a dopamina está aí para mostrar, a endorfina também, a adrenalina, o cortisol, né? Todas as substâncias químicas que dizem para a gente como é que nós estamos nos sentindo. A pergunta que vocês fizeram agora, como é que a gente faz para trabalhar? Como é que a gente começa? Eu comecei, e faço isso nos cursos que eu dou, né, para adultos e para idosos, eu costumo trazer a ciência para a prática. Eu costumo fazer com os adultos, principalmente profissionais da educação e profissionais que trabalham nas questões, nas terapias em geral, que eles peguem, por exemplo, um cérebro e coloquem nas mãos. Porque muitas das vezes a gente estuda o nosso corpo, meu corpo, não é o seu, o meu, a estrutura que me dá vida, que eu vivo, que eu toco, que eu sinto, que eu sou feliz, que eu sou triste, meu corpo. Pegar o seu corpo, o seu cérebro, por exemplo, e trazer para suas mãos. Faz essa experiência, porque nós aprendemos sobre o nosso corpo nos livros. E nós não nos identificamos com os livros. A gente estuda para quê? Para passar de ano, para passar no vestibular. Eu sou expert em fatores de transcrição intracelular, né? Isso é muito importante a gente entender isso, mas isso está dentro da gente. Porque o DNA, porque a epigenética, que lindo. A gente pode falar muito bem sobre epigenética, estudar profundamente nos laboratórios a partir dos exemplos da vida. Mas isso é nosso, está dentro de nós. Traga a ciência para a prática. A ciência tira dos artigos científicos, tira das prateleiras, tira das teses de mestrado e doutorado, traz. E hoje nós estamos considerando, e a ciência vai chegar lá, outros aspectos que a gente já tem comprovação em termos de experiências quantitativas e qualitativas, né, a gente tinha falado, que vão contribuir para a ciência chegar até lá e responder. Algumas, parêntese aqui, algumas pessoas me perguntam, mas a ciência precisa responder tudo? A gente espera que sim, né? Vamos deixar isso em aberto, tá? A gente espera que sim. Né? Muito do que se pensa, ou que se imagina, ou que se escreve hoje em dia, a ciência vai chegar lá. Eu acho que vai. E a gente está chegando muito, né? Sim. Mas então,
trazer essas suas estruturas. Então, vamos lá, aula de neurociência na prática. Imagina o seu cérebro nas suas mãos. Imagina você carregando 1,5 kg aproximadamente de tecido na sua mão. Jura? Meu cérebro tem 1,5 kg, pesa tudo isso. Olha a intimidade que você vai... agora olha só. Dentro desse cérebro aqui, que é seu, você que está segurando, tem um monte de células aí. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Jura? 86 bilhões? Não está no livro, gente. Eu não estou decorando. Quanto tem no cérebro? 86 bilhões. Quanto tem no intestino? 500 milhões. Quanto tem no coração? 40 bilhões. No intestino são 500 milhões, né? Dizem até que o intestino é o segundo coração, né? Ou o segundo o cérebro. segundo não sei. cérebro. É legal a gente saber isso, mas dá significado a essa informação. Quando você tá essa Traz coisa mais pra concreta, você, né? essa é autorresponsabilidade, né? E você Isso está é se meu. conhecendo. Gente, eu tenho 86 bilhões de neurônios se comunicando. Qual é a informação que eu estou passando para esses neurônios? O que eu venho carregando a vida toda? Então, a gente tem, por exemplo, figuras ou exercícios onde a gente mostra um cérebro, e a pessoa está lá segurando o cérebro imaginário dela. Eu acho que eu vou comprar cérebro para todos os alunos da turma, gente. Legal Estou isso. pensando. Vamos botar um cérebro aqui no complemento. Eu gostei da ideia. Já tem um cérebro ali, vou botar aqui no meio. Coloque. Aí eu Os já ia convidados. estudar as estruturas aqui, se Legal. tivesse, né? Boa. A gente já ia mostrar algumas estruturas e tal. Então, pegando aquilo, 86 bilhões de neurônios, por que a gente não pode mostrar isso para o aluno no processo educativo? Porque a pessoa que está se Toma mais desenvolvendo consciência, né? toma mais consciência. É. E a pessoa que está no processo terapêutico, que se identifica com essa proposta, porque nem todo mundo vai querer parar e Sim, olhar para sim. dentro. Talvez escolha Sim. outros caminhos, Sim. né? A sua camiseta fala muito sobre isso, né? A psicologia, o Jung vai ajudar. Tudo bem que é uma brincadeira, né? Eu sei, mas eu adorei a sua camiseta. Então, Jung ajuda muito e tem tantas outras maneiras e formas, né? A pessoa precisa se identificar. Cada um né? vai ter o seu caminho, né? Acho que você está tentando Exatamente. responder para a pergunta que a gente fez, né? O que dá certo, né? Cada um vai ter o seu caminho. E Não, cada o que dá certo não, né? Como iniciar, né? né? Porque cada um tem a forma de chegar, né? Sair do sofrimento e chegar num lugar de bem-estar, mas cada um vai usando a sua ferramenta, né? Uhum. Tem gente que é mais com terapia junguiana, freudiana, tem gente que é mais com um pouquinho de remédio para poder chegar Terapias no lugar. breves, Mas, terapias lógico, e tem longas. gente que, por exemplo, coloca nesse pacote, por exemplo, para o meu cérebro, gente, os neurônios estão aqui, tá? Os neurônios, tem neurogênese, nasce neurônio, a gente já nasce, a gente tem já confirmação científica que na idade avançada você tem neurogênese, o neurônio está nascendo. Mas olha, a pessoa não está se desenvolvendo bem, dá atividade para esse neurônio. E isso para qualquer idade. Se você não alimentar bem o seu cérebro, alimento material mesmo, né? Ele não vai funcionar bem. Se você ocupar o seu cérebro só com mídias sociais, etc., ele não vai funcionar tão bem. Se você não fizer exercício físico, que a gente sabe que os fatores que são liberados pelos músculos, principalmente na atividade física, nossa, os fatores de crescimento, de informação, de Sim. saúde para o nosso cérebro. Gente, a ciência está assim, ó, de exercício físico beneficiando o sistema cardiovascular, o sistema cerebral, a alimentação, sinapses e memória e concentração, prevenção de doenças como Parkinson, como as demências em geral, como o Alzheimer. A gente está assim, ó. Então, está na tua mão. Essas informações estão aí. Que tipo de informação você pode trazer para a sua vida, para o seu mundo, que é legal para você, mas que você pode contribuir para a saúde da sua mente e do seu cérebro? Então, esse é um bom caminho. Eu acho que é interessante para quem se identifica com olhar para dentro, Legal. para a sua estrutura, para os seus santuários e falar, como é que eu posso alimentar bem as minhas células? Boa. Eu sei como uma célula está saudável, com a sua membrana íntegra, e quando ela está ativada, quando as células estão desgranulando. Isso tudo a gente percebe, o corpo fala o tempo todo. Então, é uma forma da gente... É um caminho. Esse caminho, vou dar um exemplo. Pode ser? Lógico. Claro. Então, lembra que eu falei que eu fui sequestrada pelas emoções, né? Na realidade, eu me permiti, por falta de conhecimento, e eu fiquei ciclando, e por causa dos desafios, né? Então, não há culpas, eles chegaram e eu não sabia o que fazer, eu fiz o meu melhor, mas eu fiquei ciclando no medo por muito tempo. Eu fiquei ciclando no medo. Se eu fiquei ciclando no medo, eu tinha uma informação, é como se fosse uma identidade minha que eu cravei lá no meu cérebro. Os meus neurônios começaram a conversar com aquela informação, medo, 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 medo. Então, tem livros que mostram pra gente que o meu cérebro, para
maioria das situações, ele estava um cérebro neurorrígido. E era medo de qualquer coisa. Tudo. Tá. Inclusive medo de ter medo. Medo de ter medo, até nos momentos de alegria, eu tinha medo da alegria. Medo de ter medo, dizem que é uma forma de chamar ansiedade também, né? Você tem medo do futuro, né? Sim, sim. O medo está aí para. O medo é uma emoção muito importante para a nossa vida, para as nossas decisões, está associado às nossas outras emoções, mas ele, quando a gente perde a autonomia, quando a gente perde a noção, quando a gente não percebe que aquela emoção está presente, e você repete, 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 o sintoma é tão que você fala, nossa, o que aconteceu aqui? Aí você vai, agora eu tenho que dar um jeito nisso. Então, você pode escolher psicoterapia, é importantíssimo, medicação é importantíssimo, apoio, estudo, aí você começa a estudar e começa a ficar maravilhado, e você começa a querer mudar esse cérebro que está neurorrígido, você começa a pensar, acho que eu vou virar ele neuroplástico. Gente, olha que legal. Neuroplasticidade eu tinha escutado, mas neurorrigidez eu nunca tinha escutado. Interessante, porque é uma coisa oposta à outra, né? Interessante, porque é isso, né? Tem um livro que fala assim, eu estou com a imagem do cérebro aqui, né? E eu mostro isso lá para os alunos. Então, quando você está ciclando no mesmo pensamento, na mesma situação, nas mesmas emoções, porque o pensamento, o sentimento, a emoção, você fica ciclando, o seu cérebro recebe aquela informação e você fica apertando as descargas de substâncias químicas para aquela situação. Medo, substância química do medo. Raiva, então, né? Isso são padrões, né, de comportamento. E vai só estressando o corpo. Como é a sua identidade nesse momento? A sua identidade é de quê? Então, um exercício. Faça uma lista aí de como é que você se identifica hoje. Uma pessoa com muita raiva, uma pessoa com muito medo. Isso acaba afetando a sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida social, sua vida espiritual. Porque o medo você carrega para tudo quanto é lado. Vamos fazer uma viagem? Não sei. Mas a gente vai, vamos passear, encontrar os amigos. Não. Você perde liberdade. Bom exercício, né? A pessoa notar você como ela perde a liberdade. Se identifica, né? E existem vários exercícios que a gente pode fazer, como, por exemplo, um código de conduta. Toda empresa tem um código de conduta, né? Você, muitas vezes, dependendo do que você se identifica, você faz e vai, e mergulha. Faz um tempo, daqui a pouco muda para gratidão, e muda para focar no que é bom, e muda para... E aí você vai se identificando, gente, esse processo é enriquecedor. E você acaba trazendo para o seu dia a dia, eu vou fazer uma prática de Reiki. Não, eu vou fazer um estudo de coerência bioemocional, ou então vou estudar a Hammer, né? Trazendo aí as questões dos conflitos mentais e o corpo. Não, eu vou fazer exercício físico, não vou fazer uma yoga, vou fazer uma meditação. Tudo isso trabalha o autoconhecimento, ciência para consciência, e você vai nesse processo você vai se transformando. Indo para o lado da ciência do indivíduo, né? Porque assim, tem a Márcia, tem o Fabiano, tem a Malu, tem o Pablo que está aqui nos ajudando. Cada um tem uma forma de funcionar para o mundo, né? E tem especificidades celulares de cada um. Então, eu, por exemplo, né? O Malu sabe disso. O dia que eu não faço exercício físico, o meu humor não fica tão legal, assim, tipo, já não me ajuda muito. Então, eu gosto muito de fazer exercício físico, sempre gosto. Então, só que eu viajo muito também. Então, o dia que eu não faço exercício físico é um dia que, fisicamente, para mim, é coisa louca, né? O dia que eu não faço exercício físico é um dia ruim para mim, fisicamente e mentalmente. E emocionalmente. Isso varia de... Eu sei que tem essa ideia de sempre fazer exercício físico para ajudar, mas tem pessoas que lidam melhor e pior com isso, né? Ou seja, é uma coisa mais do indivíduo. Essa que é a minha pergunta. Sim. Imagina você por dentro, né? Vamos lá. Então, você está acostumado a fazer exercício todos os dias. Quando você faz exercício, a sua farmácia, todos nós temos uma farmácia interna. A farmácia não é só aquela que a gente sai para comprar medicamentos, não, né? O nosso corpo é uma farmácia muito inteligente. Então, mesmo nós aqui parados, a gente está secretando um monte de substâncias químicas. E certamente nós vamos sair daqui diferente do que entramos, porque tem informação aqui. Se a gente colocou a informação, se a gente se emocionou com alguma informação, se você pensou, você já criou um ponto de informação. Então, a farmacinha, a gente produz substância química o tempo todo, tá? Quando você faz exercício físico, existe uma quantidade importante de substâncias químicas sendo liberadas. Então, as suas células musculares e todo o rol de células que acompanham o funcionamento, que dão suporte para a sua célula muscular funcionar, elas estão ativadas e elas secretam
uma série de substâncias químicas, incluindo hormônios, incluindo substâncias químicas que são consideradas, por exemplo, as endorfinas, que trazem aquela sensação como se fosse um opioide, como se fosse um relaxante. E você tem também substâncias químicas que vão favorecer o seu humor, que vão favorecer o seu desempenho, a sua motivação, não é? E você pode estar secretando elas em quantidades que todo dia você está acostumado a receber aquele tipo de informação e aquele bem-estar. E não é só receber aquela informação e bem-estar. As próprias células secretam e tem outras células que recebem essa informação nos seus receptores. Então, há uma conversa entre células. Se você naquele dia não fez exercício físico, onde estão aquelas Ou informações que seja, você secreta o tempo perfeito. todo? Seria correto afirmar que o meu corpo assim, amigão, todo dia você faz, hoje você não fez por quê, né? É. Uhum. Então vai ter um desequilíbrio, vamos dizer assim, é isso. Então, naquele dia você vai estar em falta com Em aquela falta. substância química. Isso acontece para todos os vícios, né, gente? Uhum. Para todos os hábitos. Hábito. E os hábitos, de maneira assim mais intensa, se transformam em vícios, não é? Uhum. Quem sabe a gente não pode encontrar uma forma de, nesses dias, você compensar essa sua falta de hormônios ou substâncias químicas de uma outra forma que te dê prazer, né? Uhum. Coloca a sua dopamina aí para te trazer alguma recompensa, Legal, né? legal. E que não seja no hambúrguer e na batata frita, né? É, Porque, senão não vai adiantar nada. né? Pode Então, Que seja compensar. outra forma de recompensar. A é, gente é. pode tá vendo? A gente vai entendendo como o corpo funciona e difícil todas as pessoas terem acesso, né? E também nem todo mundo tem interesse por Interesse. esse tema e não há nem tempo de se dedicar mais, mas Eu- existem. Vou trazer só mais uma informação. Essa coisa de mudar o padrão, né? De a gente favorecer sinapses voltadas mais para o bem-estar e assim a gente alimentar a nossa mente, né? Existem estudos que mostram que se a gente foca no que é bom e se emociona com o que é bom, de forma muito rápida, você é capaz de, nesse olhar e nesse exercício, criar redes neurais que vão se constituir, principalmente se você repetir aquele exercício, e que vão fazer parte da sua memória explícita ou sua memória implícita, principalmente. Você vai ter uma série de raízes aqui nas suas redes neurais, nas suas informações, que vão estar sempre acendendo as luzezinhas e dizendo, vai em frente, olha só que bacana, olha quantas memórias você tem de coisas boas, olha só. Então, se você, por exemplo, eu vou para o mais básico, tá? Na época da pandemia a gente falava muito disso. E por que a gente não pode continuar fazendo? Você abre a janela e está um sol incrível, um dia lindo. Ah, Márcio, não acredito que você vai falar nisso. Vou falar nisso sim, porque isso é vida, isso é saúde. Olha para o sol, fecha o olho e pega. Fica lá 5 minutos, curte aquele sol. Sol é energia. Curte com presença. Com né? presença. E curte com aquela. São 5 minutos, são 3 minutos de sol. Já é o suficiente para você criar uma situação diferenciada no seu cérebro e na sua mente. Você falou de neurorrigidez e neuroplasticidade. Eu já escutei, eu não sei de onde vem de fato isso, tá? Algum livro que eu li, tá falando que 21 dias é um tempo bom para você repetir alguma coisa, para de fato as suas sinapses criarem aí, de fato, você sentir a diferença no seu corpo. É isso mesmo por aí? Tem esse número mágico? Não, Eu já vi controvérsias na literatura, né? Tá. Então eu já vi que sim e eu já vi que não. E dependendo do exercício, dependendo, eu não gostaria de proposta, afirmar. Existe uma variação aí nessa proposta de hábitos, Tá. né? Mas de fato a gente consegue mudar os hábitos, não é? A gente, dependendo da intensidade, dependendo da dependência daquele hábito, né? É um pouco variável. Mas eu não acho que a proposta seja invalidada, não, muito pelo contrário. Tá. Eu me identifico e a ciência já mostrou que sim, né? Que a gente é capaz de E mudar. também pode ser que funcione para uns e não funcione para outros, né? É difícil falar uma coisa assim, padrão, né? Somos Mas tão individuais. Esse né? 21 dias realmente tem artigos científicos falando sobre ele, né? Mas em determinadas situações, eu tenho receio de generalizar aqui, Sim. né? Sim, Mas sim. é interessante. Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está falando sobre espiritualidade, funcionamento, cérebro, corpo, mente. Queria que você falasse um pouquinho sobre fé, o poder da fé nesse processo todo. Uhum. Polêmico?
Não, de jeito nenhum. Eu estou Eu pensando diria que aqui. profundo, né? Ela deu uma É, olhada de. Isso é respirada. profundo. Aquela Porque, pausa. porque para mim a fé não é diferente. Eu não quero romantizar, não, mas para mim é uma realidade, tá? Meu processo de cura incluiu ah, a fé na cura, porque eu escutei por pessoas e por profissionais da saúde de que não tinha jeito de voltar a sentir paz interior e a diminuir a intensidade do medo e etc. Então, e eu acreditava que aquilo ali poderia ser revertido de alguma forma, né? Isso já é fé. A minha vontade está relacionada à fé. Esses atributos, né, são virtudes, né? Tem virtudes e não virtudes, então a vontade, a motivação. Não posso colocar a fé, talvez, né, como uma virtude. Foram eles que me moveram. Porque quando eu fiquei paralisada, e fiquei mesmo durante algum tempo, eu só comecei a me movimentar porque tinha alguma coisa aqui dentro que dizia vá, vá, vá. Ainda mais porque eu tinha muitos amores, né? Eu tinha coisas muito importantes, eu tinha muito amor para que eu precisava colocar em prática, né? E o amor também está dentro do pacote, né? Sim. Então, tudo isso junto, por exemplo, quando eu disse abrir a janela e olhar o sol, eu não deixo de colocar a fé aí, porque aquilo me transformava de tal forma que a minha vontade, a minha força interior aumentavam. Quando eu olhava para uma flor, antigamente eu só tinha medo, eu não conseguia nem concentrar o olhar numa flor bonita, eu adoro flores. Quando eu comecei a olhar para a flor, me concentrar e imaginar, caramba, eu admirar uma flor, eu falei, estou ficando boa. Gente, a fé tá junto. Bora! Eu estou ficando boa. Quando eu conseguia fazer uma oração do meu jeito lá, não estou falando de religião, ou me Uhum. concentrar numa meditação, ou fazer um agradecimento, conseguir ir do começo, meio ao fim, eu falava, opa, voltei a me concentrar. Quando eu comecei a ler livros e entender o que estava escrito, opa, bora! Então, quando eu comecei a dedicar o meu tempo para coisas positivas e coisas boas, né? Isso foi mudando, saí da neurorrigidez e fui para a neuroplasticidade. Uhum. Então, o que acontece é que eu criei rotas mais saudáveis e mais positivas e caminhos, porque eu tinha bloqueado todos os que eu já tinha conhecia, porque eu sempre fui uma pessoa para frente, alegre e tal. Mas durante muito tempo eu usei aquele mesmo, foram anos, tá? Foram anos. Porque eu estou falando, foram 5 episódios, 5 eventos juntos e misturados e que se prolongavam, porque eram coisas não são agudas, eram coisas crônicas, eram sentimentos que eu ainda estava descobrindo o que eram, o que faziam, como aquilo mexia com o meu corpo, e eu continuava indo em frente. Então, eu coloco a fé nesse pacote, tá? Vou contar uma experiência muito especial que é paralela à fé, tá bom? Mas vocês entenderam a questão da fé? Sim, A sim, fé sim, Sim, ficou claro. super. é aquela. Uma vez me pediram para fazer uma palestra que falasse sobre Deus. Uau! Eu falar sobre Deus, juro. Eu falei, E você já mas estava nessa época mais voltada para a espiritualidade ou ainda não? eu estava, porque eu estava estudando essas questões não relacionadas ao corpo físico, mas as questões metafísicas da Tá. saúde, né? Que conduz o nosso corpo físico, né? Que levam o nosso corpo físico. Nesse ambiente onde eu estava estudando a relação da mente, espírito, o que significa isso, né? E eu sempre com a mente científica, sempre trouxe muito a questão. Então, a saúde da mente e do corpo, eu continuo muito interessada. Então, quando eu falo de saúde da mente, para muitas pessoas eu uso o termo, em alguns ambientes eu uso o termo espiritualidade, mais relacionado à nossa porção invisível. Tá. Então, um dia alguém comentando sobre Deus ou não Deus, eu falei, gente, mas jura que vocês gostariam que eu falasse? Eu falei, fiquei um pouco incomodada. Eu falei, eu? Quem sou eu para falar de Deus? Ninguém entende exatamente o que é Deus. Como assim? Cada um interpreta de uma forma e existe, né? E falei, muito delicado. Ela falou, não, mas fala o que você imagina sobre isso. Eu falei, ai meu Deus, que delicado. Aí, o que eu fiz? Eu fui para a praia. Eu adoro a natureza. Eu amo a natureza. A natureza, para mim, tem fé, tem saúde mental. Eu ando na grama, eu uso todos os recursos da natureza, principalmente os científicos. O que é azul, o que é verde, o que é silêncio, o que troca energia com a terra, a energia telúrica, a qualidade do ar, a qualidade. Gente, já estão mostrando que pessoas que fazem banhos de floresta
voltam da floresta com as células imunes em número maior. As natural O que killers. seria banho de floresta? Você caminhar na floresta por algum tempo. Tomar banho. banhos de floresta, É. caminhar em ambientes. Então, sabe? Isso é interessantíssimo, né? Então, eu fui para a praia e falei, não sei se eu vou aceitar isso, não. Fiquei... Vocês entendem a complexidade? Nada contra, nada a Super. favor, mas eu falei, Muito pessoal. Tá muito, né? tá muito Cada 01, né? muita responsabilidade. Eu falei, tá, não sei se eu vou responder isso. Tá. Aí comecei a caminhar na praia. Quando eu estava caminhando na praia, eu vi uma senhora, isso tem muito tempo, gente. Eu vi uma senhora muito humilde, moradora de rua, né, que dizem, né? E ela estava dividindo a sua comida com os gatinhos que estavam em volta. Ela mal tinha o que comer. Então eu olhei aquela situação e falei, tem Deus aqui. Eu interpretei Deus daquela forma, né? Tinha amor ali. Uhum. Falei, caramba, continuei caminhando. Daqui a pouco, eu vi, a praia estava vazia, era de tarde, eu vi um pai e um filho. O filho tinha alguma deficiência, eu não sabia me dizer qual era, mas ele levava o filho, jogava o filho na água, e ele vinha rolando nas ondas, e o pai vinha, era uma alegria. Parecia que eu estava vendo um filme. Eu mudei as lentes. Eu mudei as lentes da vida. Eu mudei as lentes. Foi um processo incrível. E quando eu mudei as lentes, eu vi aquela cena em câmera lenta. Eu vi aquela criança saindo da água, o pai ele jogava de novo e os dois brincam. Eu falei, olha Deus ali. Aí passou. Aí eu continuei andando. Vi um senhor surfando. Quando esse senhor estava surfando, engraçado que onda, quando está grande, você parece que está em câmera lenta mesmo, né? Você vê assim. Uhum. E ele pegou uma onda tão linda, e ele fez assim, ó. Ele vibrou com a onda. Falei, caramba, que lente é essa? Falei, olha Deus ali. Tô até arrepiada, só de falar nisso. E para finalizar, eu continuei caminhando e vi um casal. E eu acho que eu estava procurando Deus, gente. Assim, eu estava procurando, sabe? Uhum. E quando eu olhei para esse casal, acho que eles estavam brigando. E ele fazia um carinho nela, dizendo, poxa, eu estou te pedindo desculpa, eu estou te pedindo perdão, eu não fiz isso por querer, tal. Não, mas eu fiquei muito triste com você fez. Ele fazia um carinho nela, ele pegava no cabelo dela, e ela falava, tá, eu sei, não é tão grave assim, não sei o quê. E eles conversavam, e eles se abraçavam. Gente, final, pôr do sol, aquele casal conversando, os dois se encarinhando, e eu com as minhas lentes modificadas, falei, acho que eu estou vendo Deus em tudo. Eu conseguia ver em tudo. Se é que isso se chama Deus, não é? Mas, na minha interpretação, isso já tem uns 20 anos. Naquele momento, foi assim. E eu acabei falando sobre isso. E o momento em que nós nos reunimos, era uma palestra, talvez, foi sobre isso, sobre mudar as lentes, não é? Que lentes a gente anda enxergando o mundo? Quais são as lentes que a gente anda enxergando o mundo? Se eu colocar uma lente do mundo violento, Preto e branco, ou violento, ou que lentes? A gente pode fazer uma mudança de lentes? Que tal a gente passar a colocar outras lentes, né? Você muda a interpretação e muda a resposta. Você perguntou, antes de começar a gravar, ela perguntou como é que começou o Complemente. E aí tem uma situação interessante, que você está falando de lentes, né? Eu tinha uma lente bem negativa para o mundo. Você lembra ainda, né? Nossa, com certeza. E essa coisa de mudar a lente, né? Eu tava de ver Deus, né? Eu tava numa situação, eu coloquei na minha cabeça, né? Agora eu vou olhar diferente para o mundo. E tinha uma situação específica de um problema que eu estava passando, né, com meu pai. Ele tinha acabado de falecer e tudo mais. E aquela coisa de falecer, eu tenho um bando de coisa para resolver, né? Inventário. Tinha uma situação boba. Eu falei, caramba, como é que eu vou resolver isso? Né? Tinha que pegar uma coisa que ele tinha deixado, uma coisa grande lá, física, material, levar para um outro lugar, para um outro vender. E eu, como é que eu vou resolver isso? Não tenho a mínima ideia. E eu fui naquela postura positiva, saí de casa, bem resumindo. Apareceu, minha lente estava modificada, apareceu lá um caminhão. Eu lembro disso. Fazemos mudança de XPTO, liga aqui. Se não tivesse mudado a minha forma de ver, né, Deus nem me mostrar, né? Vamos colocar assim, né? Então Deus te mostrou porque você estava com a lente para enxergar Deus, né? Acho que tem um pouco disso, né?
A quântica, a gente, se a gente não quiser usar a palavra Deus, não é? Para muitas pessoas essa palavra pode parecer, alguns vão dizer, Religiosa, né? religiosa, adequada ou inadequada, mas eu não me importo, muito pelo contrário, eu, eu acho interessante. Mas a física quântica tem trazido para a gente tantas informações sobre é, o que tem no mundo são informações. Nós Uhum. não vemos. Você que é da área tecnológica, a gente conversou antes sobre isso. Sim. Quantas informações estão no mundo? Como é que a gente faz para entrar em sintonia, em colapsar essas informações? Depende da sua identidade. Como é que está a tua identidade? Lembra da neurorrigidez? Ela te dá um padrão, né? Ou da sua neuroplasticidade, ela te dá um padrão. Como é que você se comporta diante dos desafios? Como é que, se você for fazer uma leitura do seu invisível, se você for fazer a assinatura do seu invisível, qual seria essa assinatura? Ah, eu não Uhum. sei. Ué, escreve. Eu acordo e me irrito com o barulho do cachorro do vizinho. Eu acordo e depois eu me irrito porque não tem arroz na minha casa. Eu acordo e depois me irrito porque o porteiro não. Ou Então, seja, eu sou uma sua pessoa irritada. identidade é. Então, começa a se analisar. Então, em determinadas situações, eu não tenho paciência com filho, com marido, com médico, com professor, com porteiro e com meu trabalho. Uau, talvez você tenha que trabalhar mais. Não, mas eles me irritam. Vamos analisar os fatos. Uhum. Ninguém é responsável pelas suas interpretações, pelo que acontece Isso. nos seus trilhões de santuários. O seu chefe não vai apontar para os seus trilhões de santuários e dizer células da pessoa tal. Comece a se estressar agora e liberar cortisol, ou então. Não, o controle é nosso. Né? Uhum. A autonomia emocional, esse termo é, às vezes. Né? Mas é. Gente, autonomia é tudo. Eu perdi a autonomia. Sim. Eu perdi a autonomia, eu congelei, eu não conseguia mais caminhar. Eu precisava da mão de alguém, de ter alguma coisa na minha bolsa para mim, uma química para poder me colocar para frente se eu empacasse. Eu nem usava, mas eu precisava ter, Uhum. né? E a autonomia, ela só acontece quando você tem essa responsabilidade de que é com você, né? É, Não é com o outro, né? Não é o não é chefe, não sobre é o o porteiro, outro, não é não o. é sobre o outro. Eu quero falar duas coisas, se vocês me permitem, que eu me Fale. lembrei agora. De um livro que fala sobre o silêncio, não, Sabedorias para o Novo Milênio, um livro muito interessante. A gente pode deixar na descrição, né? Lógico. E ele, no início, no primeiro parágrafo, o livro começa assim. Na escola nós aprendemos ciência, português, matemática. É um livro antigo, mas é muito sábio, né? Nós aprendemos matemática, física, química, né? Mas o conteúdo mais importante não nos foi ensinado, que é como lidar com as nossas próprias emoções para que a gente possa experimentar a vida com o que ela tem de melhor para nos oferecer. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Por quê? Se você é sequestrada pela raiva, você não vai usufruir daquilo que a vida tem de melhor para oferecer, porque a raiva vai te acompanhar o tempo todo. Uhum. Você não tem liberdade. A raiva toma conta de você. Se você tem medo, você não vai conseguir usufruir aquilo que a vida tem de melhor, porque o medo vai fazer com que você não tenha condições de se livrar daquele medo para poder. Olha, o medo é uma força, o medo te contrai. A raiva te contrai. Olha a força da raiva. A tristeza tem força. Tão forte que você não consegue nem se movimentar. A alegria é uma força. Uhum. Ela abre, ela expande. Não é? Então, esse capítulozinho. Ah, mas as escolas agora estão começando a colocar educação em saúde emocional. Ainda bem. Uhum. E muito tímido Ainda ainda, bem. né? De uma É um forma pequeno muito. movimento, mas é assim. Há Sim. muitos anos atrás, eu fiz uma palestra sobre genética e espiritualidade. E eu afirmava nessa palestra, isso já tem mais de 20 anos, que os genes só serviam para a nossa expressão de proteínas. De fato, eles fazem isso, mas a gente não considerava a questão da epigenética. Bruce Lipton já estava lançando o termo biologia da crença aí, e as pessoas assim, mas como é que pode comportamento, pensamento influenciar no comportamento de uma célula? A crença me influenciar? Como assim? Quer dizer que o DNA não é o mais importante, é o que a célula percebe do ambiente? Então, gente, é assim que se começa, né? A gente começa. Hoje tem livros falando assim, essas nossas porções invisíveis. Tem físicos de alma. Tem físicos estudando
nas nossas dimensões sutis, que a filosofia oriental traz muito e várias religiões consideram também, como é que elas interagem com o nosso corpo físico? Como é que é a conversa de um corpo sutil com o nosso corpo físico, né? Como é que o amor vai interferir com essas perguntas, às vezes a gente lançando, né? A gente fala, nossa, mas como é que vão? Calma, as coisas vão. Hoje, a epigenética é o ponto mais importante, Sim. Sim. muito importante dentro da ciência, dentro da cura, dentro da medicina, Esse livro que você citou aqui foi um dos livros que mudou minha vida. O do biologia da Bruce crença, do Lipton. Bruce Lipton. É. Ele, assim, quando eu li a primeira vez, uma amiga me indicou, já estava nesse caminho, mas eu fiz um uou, assim, sabe? Eu fiz um. É tão incrível. Tem, inclusive, material dele no YouTube, né? É tão incrível a forma como ele vai mostrando, né? Que a Mas ele gente. sofreu muito, né? Muito, Ele apresentou uma muito. proposta e continua, né? Sendo. Mas vale a pena a gente não descartar. Tem que questionar, né? Se a gente não questiona, a gente não consegue evoluir, né? Mesmo que É. você talvez não acredite naquilo, mas tem que olhar para aquela informação. Exatamente. E às vezes, por isso aquela pergunta, a gente precisa responder tudo através da ciência? Tomara que sim, mas tem coisas que a gente sente. Uhum. E não tem como negar o que a gente sente, assim, né? Independente da forma que você está interpretando, mas sentimento, emoção, pensamento, então a gente sente. Então, como é que a gente lida com isso, né? Como é que você pode colocar cientificamente o meu sentimento, a minha emoção? Eu acho que a gente vai chegar lá, porque a saúde da nova era, Sim. a saúde integrativa tem trazido muito isso para a gente, mas mais lá no futuro, eles estão dizendo que a saúde vai ser por aqui, a nossa mente, né? Porque se nós estamos em conflito e a mente não consegue resolver um conflito, quer seja uma coisa simples, depende da sua interpretação. Você quebra uma unha, você pode acabar com o seu dia. Se você quebrar uma unha, dependendo da interpretação. Ou você pode, né? Sim, Você pode. sim. Então, a nossa saúde vai ser muito relacionada com os conflitos. E se a gente não resolve o conflito, o corpo biológico dá um caminho para essa solução, né? Mostra pra gente, né? Márcia, eu queria trazer um ponto aqui, porque a gente não comentou, mas a Márcia foi vice-diretora da Fiocruz durante 30 anos. Olha, eu fui pesquisadora da Fiocruz durante 35 anos. 20 anos, eu adoro falar sobre isso, porque, gente, é minha vida, né? Eu coloquei um crachá aqui de pesquisadora com muita honra, sabe? Aprendi muito, muito, muito. E Legal. continuo aprendendo, né? Eu fiquei 20 anos na bancada, fazendo pesquisa. Então, eu estudei células. No mundo das células, vivi a vida do mundo celular, que é incrível. A vida de um microscópio é incrível. E fiz mestrado e doutorado nessa época, né? Fiz Legal. biologia molecular e celular e me especializei em imunofarmacologia. Os nomes são complicados, né? Mas isso para o nosso dia a dia é muito interessante. Quando a gente traduz Sim. essa complexidade, né? Eu gosto muito de traduzir essa. Eu vivo mostrando as células para as pessoas tomarem consciência de que aquilo está na gente, né? Entender que aquele desenho está dentro da gente. Depois de 20 anos, eu passei a fazer a gestão dessa pesquisa. Uhum. Foi uma experiência incrível. Eu comecei a olhar, eu vivia no mundo micro, passei a viver o mundo macro da pesquisa. Então, eu fui vice-diretora de ensino, pesquisa e inovação em Farmanguinhos, que é uma das unidades da Fiocruz, que trabalha com inovação, fármacos e medicamentos. E nós produzimos medicamentos, né, em atendimento às demandas do Ministério da Saúde. Então, a experiência dessa gestão foi incrível. Eu não via mais as células, mas a gente fazia gestão dos projetos celulares, mas com foco no desenvolvimento de medicamentos com base em origem vegetal, ou seja, plantas, né? E também origem sintética. É uma experiência, o Brasil precisa muito disso, muito disso. Legal, muito legal. Eu quis trazer esse tema aqui, Márcia, porque a gente, no caminho para cá a gente falou um pouquinho dessa sua possibilidade de olhar para o mundo fármaco, né? E a gente está falando aqui de sentimento, né? A gente falou já que nada contra remédio, nem contra, nem a favor, né? De saber usar com parcimônia, né? Mas muitas pessoas pensam, pô, é tão bom quando toma um remedinho, né? Para não sentir uma ansiedade, né? E a gente falou um pouco dessa coisa de ter que talvez aumentar a dose, talvez não ter aplicabilidade. Como é que
você como cientista, né? Como é que funciona na prática isso? Você desliga ali um receptor, né? Você desliga uma parte do seu cérebro para não perceber mais aquele medo, para não perceber Ah, mais. Está entendi. falando no caso de um É, ansiolítico, isso de se um chama mecanismo de antidepressivo. ação de drogas, Porque né? assim, Que é o que a gente, de medicamentos, né? onde eu quero chegar é o seguinte: se a gente consegue fazer isso com um fármaco, a gente conseguiria fazer isso também sozinho ou com a ajuda de Uhum, alguma outra uhum, forma de Ferramenta. habilitar e uhum, desabilitar esse receptor? uhum. Polêmica pergunta, tá? Mas é Não, só essa para. pergunta é ótima. É, a gente só não tem. Bom, vamos por partes, né? Tá. Como é que um medicamento funciona, né? E já colocando aqui ó, um- um- uma fala de que medicamento é muito importante, né? Quem Uhum, está fazendo uso de medicação continue e Continue. se por acaso for interromper, pergunte antes para o médico. sim. É muito importante. Muitos de nós, ou quase todos nós, estamos vivos porque usamos algum tipo de medicamento na vida, né? E nos sentimos melhor. Algumas pessoas não usam e encontram alternativas. Tudo bem também. Uhum, Como é que os medicamentos atuam? Medicamento é química. Medicamento tem princípio ativo. É um princípio que tem uma atividade. Quando você faz uso de uma medicação, que ela pode ser comprimido, cápsula, pomada, e etc., não é? Quando você faz uso, ela entra no seu corpo, existem várias vias de administração, e essa química, ela já é estudada para interagir com determinadas células do seu organismo. Às vezes, ela acaba atuando em outras células e traz uns efeitozinhos colaterais, né? Mas é uma química que existem receptores. Lembra que eu falei que a gente tem trilhões de células, que são trilhões de santuários? As células, todas elas têm uma membrana. uhum, Nessa membrana, existem como se fossem uns encaixezinhos, assim, os receptores. Esses receptores são feitos de proteínas. Lembra que a membrana é gordurosa? Ela é uhum, lipídica? uhum, Ela é lipídica, ela não deixa a água entrar. Lembra disso? uhum, Tá em uhum, você, tá? Vocês uhum, têm isso, Uhum. vocês, todo mundo tem uhum. isso. Então, nessa membrana, existem receptores de vários tipos. Vários tipos. É como se fossem caixas, chave e fechadura. E aí você usa um medicamento. Esse medicamento, estou falando de uma forma geral e didática Perfeito. e Não, lúdica, tá, tá? tá, tá muito bom. Então, o medicamento entra, ele cai no tecido, cai na circulação, atinge as células, e quando ele chega na célula, ele manda um comando para essa célula. Esse comando pode ser a nível da membrana, esse comando pode ser lá dentro do DNA, esse comando pode ser aqui na síntese de alguma, inibindo ou produzindo alguma coisa. Então, você pode ter uma série de atuações desse medicamento. Vamos lá. Eu estou utilizando um antidepressivo. Então, a gente classicamente diz assim: eu vou usar um inibidor da recaptação de serotonina. Olha que nome difícil. Vamos botar isso fácil? Hum, Então tá. Aqui, ó, um exemplo simples. uhum, No nosso cérebro, a gente tem neurônios conversando o tempo todo. Pum, pum, pum. uhum. E uma das substâncias químicas que faz com que a gente tenha mais humor, tenha mais motivação, veja a vida, que faz a gente levantar da cama e que etc., é a serotonina, Uhum. tá? Então, a serotonina é o 5-hidroxitriptamina, é uma química, 5-HT. Ela está lá conversando com os nossos neurônios. E você levanta, você vai, você que tal, você. No momento em que você não produz mais essa serotonina, ou porque você muito estresse, ou porque você esgotou a sua capacidade de produção, ou porque você impediu que ela ficasse aqui, ó, inibidor de recaptação. Você libera a serotonina, ela cai e ela vai na outra célula. Eu vou simplificar. Eu preciso de mais serotonina aqui porque a pessoa deprimida, ela está com o nível de serotonina baixo. Não tem mais energia, não tenho mais humor. Uhum. Então, aí o médico identifica, olha, uma das formas de você melhorar, para você continuar a viver, ou você tem pessoas que preferem depender da medicação a vida toda e tem pessoas que preferem recursos pessoais de autoconhecimento, práticas, etc., para a sua farmacinha biológica voltar a produzir Esse naturalmente. comando acontecer É, sem algo através de externo. exercício, através de autoconhecimento, através de mudança, através do neurorígido passar neuroplástico, através de olhar para o sol, através da fé, através Uhum. do abraço, através do estudo, através,
né? Pode não ser tão instantâneo, mas dá. Não é, porque é um processo, né? Sim. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que, opa! Uhum. Não tem. Bom, então, tá lá. Quando a gente usa uma medicação, essa medicação vai atuar nos receptores dessas células. Lembra? Célula, Uhum, e ela tem lá um encaixezinho. Esses medicamentos, muitos deles, trabalham nesses receptores, ou bloqueando, ou favorecendo a exposição, a entrada de mais substância química dentro da Uhum. célula. E aí, quando esse medicamento ele coloca, ele pode ser, a gente chama de agonista ou antagonista. Ele pode atuar e a célula fazer alguma coisa ao seu favor. Ou então ele pode prender e não deixar que a célula responda como ela tem que responder. Dependendo do seu caso, esse medicamento ele pode ativar essa célula ou ele pode inibir essa célula. Uhum. Então, os medicamentos, de uma forma geral, né? Eles fazem isso, eles dão comandos, eles passam a reproduzir aquilo que a nossa bioquímica natural faz. Ah, quer dizer que eu produzo muita serotonina? Você produz serotonina o tempo todo. Ah, você produz cortisol? Produzo. Cortisol é um hormônio importantíssimo para a sua saúde, para o seu bem-estar, para o seu metabolismo de açúcar, de lipídio, para os seus ossos, para os seus hormônios, para o seu coração, para a pele. Quantas coisas o cortisol faz? Só que a célula normal está acostumada a receber uma quantidade de cortisol. Perfeito. Se você está estressado, cortisol, 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 essa célula começa, ai meu Deus, estresse, É o que está demais. acontecendo? É. É demais. Aí você toma um anti-inflamatório Uhum. potente, que também é a base de cortisol, né? Quando você toma... Peraí, vamos ver como é que eu vou explicar isso. Uhum. Não precisa ser tão técnica, não. Mas Pode ser uma coisa é mais. interessante porque as células, elas respondem, eu acho que o mais importante as células respondem à nossa farmácia natural, ativando ou inibindo, né? Olha, agora está na hora de você produzir. Não, agora você não está produzindo. Comeu muito açúcar, produz insulina, né? Uhum. Agora você está com pouco açúcar, coloca açúcar para fora. Então, é o insulina e glucagon, serotonina, dopamina. Então, de acordo com seus movimentos e com você vai lá produzindo. No momento de estresse, no momento de doença, no momento onde você faz uso da medicação, você muda um pouco esse padrão. No estresse, você aumenta o Sim. cortisol. No momento em que você está fazendo uma atividade meditativa, você tem outros tipos de substâncias químicas sendo liberadas. Legal. No momento que você está fazendo uso de medicação, as suas células também recebem outra informação. A bioquímica é que dá a nossa resposta final, né? O ideal, Excelente explicação. não, excelente. O ideal é a gente tentar, como seres humanos, criarmos esse equilíbrio entre o quanto a gente vai usar de farmácia, eu gostei desse termo, né? Farmácia Farmácia, artificial e farmácia natural, né? Acho que é isso que é o recado aí, né? A farmácia biológica, né? Biológica. Você, por exemplo, quando faz os seus exercícios, nossa, sua farmacinha está aí produzindo um monte de Sim. coisa interessante. Super feliz, né? Produzindo ali. A gente, quando está meditando, a gente muda o nosso padrão de Sim, substâncias sim. químicas. A gente, quando está estressado, né? A gente também muda o nosso padrão. Legal. Então, o mundo convida a gente para olhar para fora o tempo todo. Sim. Muito bom. Agora a gente está fazendo o exercício e existem uma questão de motivação, tem que ter coragem, tem que ter vontade de olhar para dentro. Sim. E, bom, você como professora explica muito bem, né? Muito obrigada pela sua explicação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você trabalha os seus cursos, você faz atendimento, como é que funciona o seu trabalho para as pessoas que estão te assistindo saberem, Tá, vamos chegarem lá. até você. Bom, eu ofereço cursos para adultos, presenciais e online, sobre a ciência e espiritualidade. Então, eu navego pela ciência, pela espiritualidade, mas o que eu gosto mais é quando eu junto os dois, não é? Que eu acho que hoje eu tenho essa liberdade e essa facilidade, né? Porque eu estou realmente mergulhando na literatura que traz bastante a união desses dois mundos, né? Que na realidade é um só, tudo é um Sim, só. sim, Uma sim. das nossas razões A de gente começou falando sofrimento que era separado, agora a gente já sabe que não é. não é separado. Aliás, uma das maiores razões de sofrimento do homem é achar que está tudo separado, né? Que a gente está tudo separado, que a gente tem controle de tudo, né? Então, não está separado, né?
estão juntos. Então, poder falar sobre esse caminho de mãos dadas, né, com a espiritualidade, e nas aulas eu faço até isso. Eu coloco uma pessoa que está trabalhando com mais o seu lado científico e a outra com o lado espiritual, e eu mostro como é que a junção das duas é interessante, né? Legal. Desde o momento que uma pessoa entra na sala e a gente fala, ó, deixa a emoção lá fora, vem só com a razão. Dá para fazer isso? Uhum. Não dá para fazer isso. Então a gente No fala muito de razão e emoção. o Instagram, acho que tá, o Pablo Tá, colocou, já né? tá aí. Qual que é o Instagram? Só para você falar, pessoal. Arroba Instituto Consciência. Instituto Então, Consciência. eu dou aula para adultos, então os temas são neurociência, neurociência na prática, eu também dou aula de autonomia emocional e também dou aula, os cursos são sempre relacionados a questões emocionais, né? Eu dou aula para idosos também. E esse é um xodózinho incrível do Instituto Consciência. Isso começou na Muito pandemia. legal esse trabalho. Eu fui convidada por uma grande amiga, Tatiana Tavares, do grupo Supera Tijuca, para auxiliá-la nas questões de saúde emocional durante a pandemia, porque eles fazem muitas práticas cognitivas, né, de treinamento e ginástica cerebral, e eles precisavam de alguém que ajudasse na questão do equilíbrio emocional, na autonomia emocional, até para eles poderem continuar as práticas relacionadas à cognição. Eu aceitei o desafio, fiquei os 2 anos online com grupos de idosos. Legal. Incrível a habilidade que eles online, desenvolveram hein? online. Online. Incrível. Tinha aluno de 91 anos. Ai, que Mesmo gracinha. quando tinha o cuidador do lado, eles participavam. Foi uma experiência, tem sido Que uma legal. experiência incrível. Depois do online, desculpa, que a pandemia possibilitou então a saída, Voltou. né? Uhum. Muitos escolheram a ir para as atividades presenciais, eu acho isso ótimo, e eu resolvi para a atividade presencial também com eles. Então, hoje eu utilizo um espaço, em parceria com o Espaço Merrache, eu uso as salas, tem uma varanda deliciosa, que eu me reúno todas as terças-feiras com idosos, com pessoas acima de É na 60 Barra da anos. Tijuca, Na Barra da Rio de Tijuca. Janeiro. Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Já te falei que você ganhou já uma. Ai, gente, Minha mãe vai estar lá, muito minha mãe vai estar lá, feliz. gente. É muito feliz. Muito legal. muito. Eu entro lá bem e sempre saio muito melhor. Legal. E eu aprendo muito. Gente, a gente aprende aprendemos muito, né? e nos modificamos e nos transformamos até o último suspiro. Até porque, né, você falou de neurorrigidez, eu gostei desse tema, né? Uma pessoa de 70, 90 anos, né? Quantas coisas ela já não trouxe, verdades, né? Que um curso desse ajuda, de uma certa forma, a quebrar, né? Esse é o ponto. É. Tem pessoas que carregam. Lembra o sequestro das emoções? Uhum. Tem pessoas que carregam por muito tempo sentimentos e emoções, às vezes muito densos. E de alguma forma leve e divertida, isso sai nos exercícios Muito que a gente bom. faz nas dinâmicas. Muito E legal. se tiver oportunidade, eu vou contar de uma aluna, mas esse pacote pesado elas vão liberando aos poucos, e isso se torna uma prática divertida e leve. Muito bom. E isso é muito bom. E em grupo, né? Em Então grupo, todo mundo se gente, ajuda, interação né? é tudo, a gente já sabe, né? Os estudos de longevidade têm mostrado que interação social é o number one. Sim. É uma maravilha isso, né? Então, eu já estou me preparando. Longevidade saudável não se prepara e não se tem aos 60. Sim, sim, o sim, processo. A gente envelhece desde que a sempre, célula ovo, o zigoto já está envelhecendo. Isso aí. Né? Então, já está Verdade. crescendo, né? Então, vamos aí para falar de saúde desde o início de tudo. Assim que a gente tiver condições de melhorar a nossa saúde, tomar consciência disso, já começa. Legal. E o final, eu faço atendimento agora, nesse espaço também, e esse atendimento inclui a saúde emocional e saúde integrativa, porque me especializei nessas 2 áreas, né? E atende online também. Atendo online também. Legal. Também é na Barra da Tijuca, presencial e online. Muito bom. Vocês acreditam que está acabando? Ai, estava tão bom. Muito bom, né? Muito bom. Esse papo é bom demais, né? Mas assim, eu acho que um recado legal, né? Tá falando aqui no início, né? A gente nasce, a gente adoece, né? Tomando remédio ou não, a gente envelhece e a gente morre, né? Sim. Eu acho que esse papo aqui é legal para a gente entender como esse processo de entre nascer e morrer pode ser melhor, né? Acho que é isso, no final das contas. Olha, é simples assim e profundo assim. Você resumiu tudo. É simples, mas é muito profundo. Porque nascer, crescer, se reproduzir, né? Quer dizer que é o nosso objetivo, né? Muito legal. Nascer, crescer, aprender, evoluir, se transformar Isso mesmo. e passar para outra, né? E aí, para fechar, Falando em recado, né? deixa um recado para nossa audiência, para aquela câmera. O que você quiser falar.
Ai, ai. Bom, vamos lá. O que me vem na cabeça agora Hum. foi uma passagem, um parágrafo que eu li de um livro antes de chegar aqui. Eu estava Uhum. arrumando a minha estante e eu abri um livro que se chama Inteligência Espiritual, de Zana Doha. Muito legal esse livro. Eu estava guardando livros, né? Abri assim e veio um parágrafo, foquei e vim para cá. E ele dizia assim, não vou reproduzir 100%, mas é mais ou menos assim. Não me importa saber se o que você me conta é verdade ou mentira. Não me importa saber quantos anos você tem, se você é rico ou não. Não me importa saber o que você faz da sua vida. O que me importa realmente saber é se você consegue ficar sozinho com você mesmo, se você gosta da sua companhia e se você é capaz de realizar os seus sonhos e se você é capaz de se amar. Muito Não bom. é lindo? Lindo, Poxa, lindo. muito bom. Qual o nome do Olha, livro? eu fiz Profundo. adaptação, tá? Aham. Não é Muito exatamente lindo. assim, Qual o não. nome do livro pra gente deixar aqui? Essa é uma mensagem de um índio americano. Gente, eu estou tentando. Ah. O título do livro é Inteligência Espiritual. A autora é A gente Dana deixa escrito Zohar. aqui no vídeo. E isso é uma mensagem inicial do livro e está escrito índio-americano. Que legal. Então eu não sei nem o nome do índio Tá bom, mas americano. foi Mas só o que importa é o o recado, conteúdo. é O isso aí. conteúdo É isso é aí. muito Muito legal, bom. E muito faz todo bom. sentido, né? Com Porque certeza. ficar sozinho consigo, gostar da própria companhia. Não precisa de Essa é uma ninguém nem de nada, né, pra dificuldade poder. muito grande. Márcia, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. contribuição aqui. Foi incrível o papo, Foi, né? foi bem legal. Foi bem enriquecedor. Te agradeço por ter participado aqui do nosso canal. E É isso. vai falar nada? Pessoal, obrigado mesmo pela audiência, como sempre. Olha, tá ficando espetacular cada dia que passa. Mais assuntos diferentes e interessantes aqui. Tragam mais conteúdo pra gente, de ideia pra gente falar. No podcast a gente vai colocar lá mais uma enquetezinha. Isso, compartilhem com os amigos, Compartilhe né? com os amigos, isso é importante, isso é importante. Levar essa informação tão preciosa para o maior número de pessoas. E como sempre, saúde e paz mental. É que eu e a Malu desejamos pra vocês. Gente, um Ai, que beijo, até a maravilha. próxima. Tchau, fiquem bem.